Vamos falar um pouco agora sobre conhecer e aplicar as estratégias para habilidades de comunicação com a pessoa que tem o autismo e entender essas estratégias de aprendizagem sem erro, que é o que a gente vê dentro de uma abordagem do comportamento verbal. Eu sou Emanuele Pacheco, pós-graduanda em Análise do Comportamento Aplicada para Autismo e Deficiência Intelectual pela CBI of Miami, professora desde 2008 e estou aqui para ajudar você a aplicar estratégias baseadas na ciência ABA dentro do princípio do Evangelho. Primeiro ponto, a gente precisa entender o que é um reforço. Existe o reforço positivo, o negativo, uma punição positiva e uma punição negativa. E é isso que a gente vai entender agora aqui nessa circunstância que a gente tem para poder contribuir para que o comportamento bom aumente e o comportamento ruim venha diminuir. O reforço positivo, ele é o aumento da frequência de um comportamento pelo acréscimo de alguma coisa como consequência desse comportamento. Então, se a pessoa com autismo, ela realiza um determinado comportamento e aquele comportamento é bom, eu preciso reforçar de forma positiva. Então, eu tenho que adicionar algo. Que tipo de reforço eu posso adicionar? O reforço social, muito bem, parabéns, joia, trazendo esse contexto. Eu posso trazer também um reforço atribuindo um objeto, que é o que a gente chama de tangível. Eu posso atribuir algo que a criança gosta de se alimentar. Eu posso utilizar alguma brincadeira com a criança no momento que ela realizou aquela atividade. Toda vez que ela ganha algo de bom após realizar um comportamento, a ciência explica que ela tende a repetir esse comportamento bom em outros momentos, e isso a gente chama de reforço positivo. Já o reforço negativo é o aumento da frequência de um comportamento pela ausência ou retirada de alguma coisa. Então, um exemplo de reforço negativo é quando a gente identifica algum estímulo que não é desejável naquele momento ali, a gente consegue retirar esse estímulo e aumenta a probabilidade do comportamento acontecer. Esse comportamento pode ser bom ou ruim, desde que a gente tirou o estímulo e esse comportamento aumentou, já é caracterizado o reforço negativo. Então, vamos dar um exemplo de que a gente precisa ter o horário para a gente chegar na igreja, mas a gente não consegue muito cumprir com aquele horário. E aí vem um estímulo indesejável, que é o toque do despertador. E quando eu retiro esse toque do despertador, eu passo a realizar um comportamento que é de chegar no horário dentro daquele compromisso que eu tenho. Porque aí eu sei que o despertador, que é aquele estímulo indesejável que está tocando, que está fazendo aquele barulho, ele está me alertando para que eu venha desenvolver algo dentro do horário. Então, eu retiro o estímulo e consigo fazer com que a ação ocorra de chegar no compromisso na hora certa. A punição positiva, punição nem sempre é uma coisa ruim, mas a gente precisa ter cuidado na hora de colocar isso em prática. A punição quer dizer que o comportamento diminuiu quando eu adicionei alguma coisa. Então, é a diminuição da frequência de um comportamento pelo acréscimo de alguma coisa como consequência desse comportamento. Então, nessa imagem aqui, eu tenho uma criança que está apresentando o comportamento de não prestar atenção à aula. Ela está desatenta, ela está olhando para o lado, as demais crianças estão prestando atenção na aula. Então, como é que eu posso realizar esse tipo de punição positiva? Eu adiciono algo, que no caso aqui vem ser uma imagem ilustrativa, que começa a chamar a atenção, no caso da figura é uma outra criança. Essa figura, ela representa um interesse para a pessoa, então ela vai deixar de realizar o comportamento de desatenção para apresentar um comportamento adequado, que seria participar e se envolver das atividades na aula. Então, por exemplo, eu estou adicionando algo e estou contribuindo para o comportamento diminuir. Isso é uma punição positiva. E a punição negativa é quando eu retiro algo para contribuir que esse comportamento venha diminuir.
Aqui eu tenho um exemplo de duas crianças que estão aí disputando o brinquedinho, né? E aí, na ausência desse estímulo, o comportamento delas brigarem para disputar o brinquedo, ele vai diminuir. Isso é uma punição negativa. Porém, é desafiador a gente atuar com punição. E o que a gente aconselha dentro do ambiente terapêutico é a gente trabalhar sempre na estratégia de que a pessoa com autismo, ela vai estar sempre engajada, feliz, envolvida nas ações. E para isso, vale muito a gente apostar, digamos assim, para alcançar essa felicidade, esse engajamento da pessoa com autismo, quando a gente faz uso de objetos, de brinquedos, de comestíveis, se for o caso, né? De coisas da preferência da criança, que seria a adição de algo para que esse comportamento venha aumentar no sentido de ser o comportamento bom para o sujeito, né? Para a pessoa com autismo. E para isso eu trago uma dica aqui, que é acolher primeiramente, né? De repente uma caixa de papelão vai trazer um ambiente de brincadeira para a criança, para a pessoa com autismo, um adolescente, por exemplo, ela vai poder interagir, se envolver com aquilo ali, e o comportamento inadequado ele vai diminuindo, ele vai passando, né? Quando a gente atribui coisas prazerosas. Outra dica que eu trago é uma caixinha de instrumentos musicais, se a pessoa tiver focado, tiver um foco voltado para a questão musical, trabalhar com coisas sensoriais dentro do ambiente. Então eu posso, por exemplo, montar um cenário com grãos, né? Aqui eu tenho palha, grãos, pedrinhas, arroz pintado. Aí eu posso trabalhar nesse sentido lúdico, né? Tanto sensorial como os objetos concretos, para poder trazer essa dica e melhorar esse comportamento inadequado. Isso vai trazer uma atração, uma atratividade maior da pessoa para as aulas do Evangelho, e eu consigo ali dentro daquele contexto ensinar. No caso, por exemplo, de uma lição que a gente vai estar trabalhando da Bíblia, que seria o dilúvio, eu posso trabalhar com um barquinho, eu posso trabalhar com os animais. Então, trazer dentro das questões de brinquedos, o que eu posso inserir no contexto da aula e completar com esses objetos que a gente chama de sensoriais, que seria o arroz pintado, a palha, os grãos, né, ervilha, feijão, sempre com cuidado para poder a pessoa não colocar na boca, porque também existe pessoas com autismo que têm aquela sensibilidade de querer ainda levar tudo na boca para sentir, né, a textura daquele tipo de produto ali que ela está pegando. Isso tem que ter um cuidado também muito grande. Então, o comportamento verbal, ele é um comportamento moderado pelas suas consequências, cujo reforçamento ele é mediado por um ouvinte, ou seja, quem está dando a instrução é quem vai mediar esse reforço que ele vai atribuir, né? Como eu disse aqui agora há pouco, é o reforço que vai aumentar o comportamento para que aquele comportamento se repita, é o reforço positivo. Se eu estou retirando alguma coisa e esse comportamento aumenta, é um reforço negativo. Mas se esse comportamento diminui, é uma punição positiva se eu adicionei e uma punição negativa se o comportamento diminuiu e eu retirei algo dessa pessoa. E esse comportamento aumenta, é um reforço negativo. Mas se esse comportamento diminui, é uma punição positiva se eu adicionei e uma punição negativa se o comportamento diminuiu e eu retirei algo dessa pessoa. Um ponto importante do comportamento verbal é quando a ação sobre o ambiente ela é mantida e estabelecida por reforço. Então, aqui eu tenho a imagem de Jesus Cristo, né, ensinando para as crianças, e a gente percebe nessa imagem que ele está trazendo uma atenção, né, para as crianças. E as crianças muitas vezes apresentam comportamento inadequado devido não receber a atenção que ela deseja do adulto que está ali acompanhando. Então aqui eu tenho um exemplo de Jesus Cristo dando atenção para as crianças, que é uma forma de reforçar o comportamento delas em ter interesse em aprender. Para a gente entender um pouco mais sobre as estratégias de comunicação,
a gente precisa conhecer quais são os operantes verbais, né? Aquilo que vai nos dar como precedente, pré-requisito para chegar até a habilidade de falante, de ouvinte, e é isso que a gente precisa compreender. Dentro da análise comportamental, tem o que a gente chama de mando. O que é mando? É a pessoa pedir alguma coisa, solicitar alguma coisa. Ela pode solicitar verbalmente ou não verbalmente, através de gestos para poder conseguir algo. Mas quando ela aprende a pedir, já é um primeiro passo para ela começar a interagir. O outro operante verbal é o tato, ou seja, ela vê um objeto e ela sabe o nome daquele objeto, ela vai nomear aquele objeto. Ela pode ver tanto o objeto físico, né, quanto uma figura do objeto. Por isso que é importante a gente trabalhar com as imagens dentro da escola dominical, porque ali eu vou estar fazendo um treino de tato, ensinando a criança ou o adolescente que ainda tem a dificuldade da comunicação verbal, de estar nomeando esses objetos e essas figuras. Se a pessoa ainda não tem habilidade da leitura, né, ou ela não conhece aquela palavra especificamente daquilo que está sendo apresentado, eu posso ensinar usando o operante verbal ecoico, que é quando a gente fala a palavra bola e a pessoa repete exatamente do jeito que eu falei. A partir do momento que eu dou esse ensinamento da resposta, como ela deve ser correta, em outra circunstância, a gente vai estar sempre lembrando a pessoa que a resposta é daquela forma que deve ser dada, então ela vai inserir essa resposta dentro de um repertório e automaticamente ela vai retirar aquela palavra para fazer uso, porque ela viu que ensinando a palavra, mesmo de forma ecoica, ecoando a palavra, ela teve uma aprendizagem. Eu vou dar um exemplo do meu filho. Ele hoje tem uma comunicação que é através de palavras e frases curtas e ele consegue expressar o que ele quer. Então, quando eu estou, por exemplo, trabalhando aqui no computador, ele se aproxima do computador e ele pede para que eu entre no Google, porque ele já aprendeu que a palavra Google entra num site de busca. Mas antes, ele não pedia para entrar no Google. Como é que ele fazia? É esse exemplo que eu quero trazer do operante verbal. Ele pegava o dedo e ia lá no símbolo do Google para que eu pudesse clicar lá. E ele dizia assim, aí ele não dizia nada. Aí quando eu olhava para ele, dizia, o que você quer? Aí ele continuava com o dedo lá no símbolo do Google e dizia assim, dedo. E aí eu percebi que ele estava querendo que eu clicasse ali no símbolo do Google do site de busca e eu disse para ele assim, Google. Aí ele repetiu, Google. Isso é um operante verbal ecoico. Ele repetiu exatamente a palavra que eu ensinei para ele. Na próxima vez que ele veio para poder entrar lá no Google para pedir uma pesquisa, ele colocou o dedo lá, fez um pedido através de uma comunicação não verbal, mas ele não falou mais dedo, ele falou Google, porque eu tinha ensinado lá no ecoico que quando ele quisesse aquele símbolo, ele tinha que falar Google. E aí, ele hoje já chega perto de mim, próximo do computador, não coloca nem mais o dedo, ele já diz Google, vamos colorir, e pede o desenho que ele quer colorir, e aí eu vou imprimir, e aí, quando ele queria que eu fizesse a impressão um pouco maior na folha, porque às vezes a imagem saía pequenininha, ele fazia um movimento assim, ó, como se fosse um tamanho maior. Aí eu fui e ensinei a ele também através do ecoico, grande. E aí agora toda vez ele pede, Google, vamos colorir Patrulha Canina, vamos colorir Moana. E aí quando eu tô quase colocando na impressora, ele diz grande, porque assim ele aprendeu. Então vai desde o ecoico, desde o gestual, do ecoico, até ir formando frases. A aprendizagem, muitas vezes, ela é rápida, mas precisa que as pessoas ao redor criem o que a gente chama de operações motivadoras para que a aprendizagem de fato ocorra. Isso fica muito limitado se acontecer apenas dentro do ambiente do espaço clínico. Por isso que é tão importante a gente entender como é que a gente pode fazer enquanto família, enquanto pessoas que compreendem do assunto, para que essas pessoas com autismo tenham oportunidade de expandir essa aprendizagem
em ambientes generalizados, ou seja, em qualquer ambiente. E o textual, que é quando a pessoa identifica uma palavra escrita e ela consegue pronunciar, né, bola, porque ela viu lá escrito e sabe que aquilo é bola. Ou quando isso acontece ao contrário, que é o caso da transcrição, eu escuto a palavra bola e escrevo no caderno bola. Isso já é a parte do ditado. E o intraverbal é quando a gente já começa a fazer essa troca da comunicação. Eu pergunto, a pessoa responde, às vezes a pessoa não sabe responder com uma palavra, mas sabe responder com um gesto. Eu ensino que aquele gesto significa tal palavra, próxima vez que eu perguntar já vai responder com aquela palavra que foi ensinada anteriormente. Eu gostaria de levantar agora uma questão aqui, é o seguinte: só faz leitura de palavras quem é verbal? Nem sempre, né? Vou voltar a dar o exemplo do meu filho. O Benício, ele começou fazendo leitura sem antes mesmo falar. Por quê? Porque ele sabia identificar uma imagem, uma figura. A partir do momento que ele sabia identificar uma figura, ele também aprendeu a identificar uma palavra. Ele começou num processo de aprendizagem onde ele sabia, por exemplo, que B com O era bó e L com A era lá. E ele sabia que formando essa sílaba, formava a palavra bola, mas ele não falava. Mas ele conseguia fazer a leitura no pensamento dele e linkar aquela leitura com a imagem da bola. Isso já é um processo de leitura. Ainda não é um processo de leitura com compreensão, mas é um processo de leitura, é o início do processo de leitura. E a análise do comportamento aplicado em ambiente clínico, ambiente escolar, e esse treino que a gente faz em casa, aproveitando todas as oportunidades, e também na igreja, vai contribuir cada vez mais para que essa habilidade venha aumentando, até que se tenha a fluência da leitura com compreensão, que é entender e interpretar aquilo que está lendo. Agora chegou o momento de passar para você um pouco das dicas que a gente pode realizar dentro da igreja para trabalhar esses operantes verbais. O mando, por exemplo, eu vou estimular a criança a pedir o que ela deseja. Então eu posso usar a imagem visual através de um chaveirinho com várias imagens que você pode utilizar do dia a dia das ações que acontecem dentro ali da reunião, né, do domingo, e também em casa, o que você pode estar desenvolvendo com a criança. Então você faz um tamanho, pode ser um tamanho mais ou menos 3 por 4 ou 4 por 4 centímetros, pode plastificar, faz um buraquinho e coloca aquele elo do chaveirinho. Outra dica também, para quem não tem como plastificar, é você imprimir em papel foto com adesivo e colar em cima de uma folha de EVA. Então fica o emborrachado embaixo e o papel brilhoso em cima. Só que em contato com a água acaba se estragando mais fácil. Por isso que muitas vezes utiliza-se a plastificação para fazer esse tipo de recurso. A dica do operante verbal tato, que é estimular a criança a nomear e descrever os aspectos físicos do ambiente, eu faço uma referência, né, e vejo isso com um olhar muito bacana. De dentro do material da igreja existe todo um apoio, uma estrutura para comunicação alternativa, que é o uso das imagens, né, que a igreja disponibiliza no material para trabalhar com pessoas especiais. Então aqui eu trago a imagem da Bíblia, do livro de Mórmon, do hino. Esse tato, ele é treinado na prática para estimular a criança não só a nomear um objeto físico ou aquela figura que ela está vendo, mas também eventos, pessoas. Então, o que a gente pode fazer uma dica sobre isso? Se a aula está sendo, por exemplo, sobre o sacramento, eu posso verificar a disponibilidade de estar levando para a sala de aula os recursos que são utilizados no sacramento para poder ensinar manuseando o objeto físico. Se a aula está sendo sobre uma oração, eu posso representar uma pessoa, que aí eu trago isso fora do contexto dali da aula, por exemplo, convidar um missionário, né, uma sister, um elder, para entrar na sala, e ele entrando na sala faz o movimento, a representação da oração. E aí eu posso também demonstrar, através dessa nomeação, o gesto e a forma como aquela pessoa está ensinando.
Então, existe várias maneiras da gente poder fazer uso, né, do ensinamento. A gente vai estar trabalhando em cima do que a gente chama desses operantes verbais. Um ecóico cantar um trecho da música e a criança repetir: sou um filho de Deus. E aí, quando você canta a primeira estrofe, você aguarda um momento para a criança repetir a estrofe que ela está cantando. Aí você está inserindo esse ensinamento do operante verbal ecóico dentro do momento que está cantando o hino. A transcrição, que é o ditado de algumas palavras do hino. Então, a gente pode pegar uma folhinha, um ambiente que tem para colorir, um espaço para poder escrever. A aula é sobre ser um filho de Deus, eu posso também apresentar alguns momentos ali. Lembrando que eu tenho que sempre fazer referência nas habilidades de repertório que a pessoa tem para poder desenvolver aquele repertório mais avançado. O intraverbal, dentro de uma aula dominical, ele pode ser o exemplo de cantar um trecho da música e a criança completar. Sou um filho de... Dá um momento para ela responder. Então, essas são as dicas dos operantes verbais que a gente pode lidar dentro aí de sala de aula. E agora a gente vai entrar nas estratégias para avaliar a função do comportamento. A função do comportamento, ela se dá naquela observação que eu faço do que aconteceu antes do comportamento inadequado. Então, o primeiro ponto é a gente tentar identificar com clareza qual foi o comportamento que a criança emitiu, ou que o adolescente com autismo emitiu, né? Ou o adulto. Geralmente o adulto já tem uma habilidade de comunicação um pouco maior. Mas também acontece do adulto não ter aquela habilidade da comunicação. O que eu quero dizer com isso é que a falta, o prejuízo na comunicação aumenta o comportamento inadequado, pela dificuldade de se expressar. Por isso que quando a gente trabalha a questão comportamental, a gente também trabalha a questão das habilidades de comunicação. Nessas imagens aí, eu apresento para vocês 3 comportamentos diferentes. Se eu fosse olhar com um olhar de modo geral, eu iria identificar, por exemplo, que as crianças estavam fazendo uma birra, estavam chorando, estavam chateadas, e eu estou rotulando esse comportamento. O que a gente precisa fazer no primeiro momento é trazer a clareza desse comportamento. Então, quando eu trago essa clareza, muda todo um contexto. Na primeira imagem, eu tenho uma criança sentada no chão, abraçando as pernas, de cabeça baixa, olhar fixadamente para o chão, com aparência de triste. Na segunda imagem, eu tenho uma criança que está gritando, chorando, agarrando as pernas de um responsável, de um adulto, não querendo sair do lugar e está ajoelhada no chão. No terceiro momento, na terceira figura, eu tenho uma criança que está sozinha num ambiente onde ela está sentada no chão, assustada, chorando. Então, eu estou detalhando o comportamento dela. Isso me ajuda a entender o que aconteceu antes desse comportamento surgir, que é o que a gente chama de antecedente. E esse é o segundo passo: identificar os estímulos antecedentes ao comportamento problema. Aqui eu trago uma sala da primária com vários estímulos visuais. Às vezes isso é uma coisa muito boa para a gente, mas para a pessoa com autismo, está trazendo um estímulo tão grande para ela que está desorientando a maneira dela raciocinar e se concentrar, pela quantidade enorme de estímulos que tem naquele ambiente ali. Então, quanto mais um ambiente mais limpo de estímulos, melhor. Ou fazer uso dos estímulos apenas no momento que está sendo dada a instrução. Outra sala que eu trago aqui, para dar o exemplo da iluminação. Às vezes a pessoa está sentada numa posição que o estímulo visual para ela também ali daquela iluminação está trazendo um desconforto. Outro pode ser também o caso de ter uma desorganização no ambiente, muitos brinquedos espalhados, muitos estímulos. Outras, muitas vezes, pode ser o barulho, o ruído, que isso também atrapalha. Mesmo que seja um barulho de um hino, mas que o hino seja sereno, como sempre é na igreja, e também de forma que a pessoa tenha uma tranquilidade em escutar. Às vezes, outras pessoas estão conversando em outro ambiente e aquilo está trazendo um barulho muito mais alto e isso também prejudica.
ou até mesmo o barulho de um ventilador que está próximo da pessoa e aquilo vai trazer também um desconforto. Aí, na dificuldade dela expressar o que é que está incomodando, ela apresenta um comportamento inadequado. Só que existe também outras funções que podem ser do comportamento, que a gente vai ver mais adiante. O terceiro passo é identificar o estímulo consequente ao comportamento problema. Ou seja, o que está no ambiente após aquele comportamento ali que está fazendo com que aquilo aumente, né, o comportamento dela dentro daquele ambiente ali. Então eu trago uma figura de uma criancinha que diante da presença do pai, ela está chorando, ela chora mais ainda porque o pai está ali presente. Tem um exemplo do meu outro filho que não tem o autismo e quando ele vai para a escola, ele rejeita para não ir. Ele não quer ir porque a função desse comportamento dele não querer ir é porque ele quer ficar em casa brincando com os brinquedinhos dele, vendo televisão, outras coisas que são mais prazerosas. Eu já identifiquei essa função fazendo esse rastreio do comportamento. O que ele faz antes de ir para a escola? Ele assiste TV, então ele não quer parar de assistir TV para ir para a escola. Então, para mudar o comportamento dele, de ir para a escola sem ter esse comportamento inadequado, eu tenho que tirar aquele estímulo anterior, que é melhor na cabecinha dele do que ir para a escola. E não vai ter jeito se eu não tirar aquele estímulo anterior da consequência daquele comportamento. Quando ele chega na escola, na minha presença, que eu sou o estímulo, eu contribuo para que ele continue chorando cada vez mais. E aí ele vai para a sala de aula, a professora oferece algo interessante para ele, adiciona para ele alguma coisa, o comportamento inadequado dele diminui, porque também eu já saí da presença dele para aumentar esse comportamento do choro, e ali ela reforça de forma positiva, trazendo algo que é prazeroso, uma massinha, um brincar com tinta, uma interação com os demais colegas, porque ela já identificou quais são as coisas que ele gosta. E assim a gente consegue sanar o comportamento inadequado. E o quarto ponto é identificar o que poderia ter provocado o comportamento, a real função. Então, esse exemplo que eu acabei de trazer para vocês é um exemplo de que ele está trazendo, por exemplo, assim, uma solicitação ao que a gente chama de tangível. Né? O tangível para ele é aquilo que estava sendo prazeroso antes que foi tirado. Isso provocou o comportamento inadequado. O tangível pode ser um objeto, um brinquedo, a TV que está assistindo um desenho, algo que foi retirado. Então, quando a gente tem em mente que ele precisa de atenção e aí ele quer atenção, realizou um comportamento inadequado. É alguma coisa sensorial, como a gente viu aqui em vários exemplos. É alguma coisa que ele desejava estar continuando a ter, né? O videogame ou alguma coisa que era prazerosa para ele que foi tirado, pode provocar o comportamento inadequado. A fuga também, ou seja, deixar de fazer a atividade, deixar de fazer a demanda atribuída. Isso também é uma forma de trazer um comportamento inadequado. E outro é a questão da rigidez cognitiva, porque a pessoa acha que tem que ser feito do jeito que ela aprendeu, do jeito que ela cria o padrão da aprendizagem. Eu coloquei a figurinha da porta porque isso é um outro exemplo também que aconteceu dentro de casa. Por exemplo, o meu filho que tem o autismo, ele aprendeu que toda vez que ele entra em casa, a porta está fechada, ela precisa ser aberta. E aí, quando ele chega em qualquer outro ambiente, ele quer de todo jeito fazer do jeito que ele aprendeu. Ou seja, a porta precisa estar fechada para ele abrir e entrar, porque esse foi o padrão que ele criou. E ali ele apresenta um comportamento inadequado. E como é que eu posso fazer para melhorar esse comportamento inadequado? Eu posso ensinar através da figura que ao entrar a porta pode estar aberta ou fechada, ter uma opção e ter outra opção. Como ele aprendeu uma única opção, ele traz aquilo para dentro de uma rigidez e apresenta um comportamento inadequado. Se eu descubro que a função do comportamento inadequado é porque ele aprendeu que para entrar a porta precisa estar fechada, eu começo a agir com estratégias que vão anteceder esse comportamento. Ensinar que a porta pode estar aberta ou fechada para eu poder entrar. E aí, quando eu ensino isso através do visual, do concreto, da demonstração, né, do ecoico, da maneira como a criança aprende de forma mais rápida, ou o adolescente com autismo, o que vai acontecer? Ela vai tomar aquilo como uma aprendizagem. E na hora que ela chegar num ambiente que a porta estiver fechada ou aberta, ela vai entrar do mesmo jeito. Então, ela vai quebrar aquela rigidez cognitiva. O que a gente precisa se atentar é
quais são os pontos de maior rigidez da pessoa com autismo. O que ela apresenta? Eu tenho que detalhar, discriminar o comportamento. Quando eu discrimino o comportamento, eu tenho que pensar o que acontece antes desse comportamento. Por exemplo, a criança corre e ela agride uma outra pessoa. Antes dela agredir uma outra pessoa, ela agride a ela mesma, bate a cabeça na parede. Mas antes dela bater a cabeça na parede, ela joga objetos no chão. Antes dela jogar o objeto no chão, ela se joga no chão. E antes dela se jogar no chão, ela grita. Antes dela gritar, ela reclama. Eu sabendo que esse comportamento está nessa sequência, porque eu já observei que vai aumentando a gravidade cada vez mais, eu começo a me antecipar. No momento que aconteceu algo que gerou uma função de um comportamento inadequado, e a pessoa com autismo apresenta essa cadeia de comportamento que eu acabei de dizer assim nesse exemplo, e ela começa a reclamar, eu automaticamente tenho que trazer algum estímulo para ela para que seja impedido que essa reclamação aumente e propague para os comportamentos mais graves, que o mais grave é a autoagressão e a heteroagressão, agredir outra pessoa. Então, quando, por exemplo, eu sei que ela ficou chateada com tal coisa e eu me antecipo para aquilo, eu vou trazer a ela um conforto melhor, um entendimento maior, eu vou atribuir algo que seja positivo, eu vou dar função ao comportamento e eu evito que esse comportamento ele aumente até chegar no mais grave. Aí eu trago um exemplo da gente também fazer uso de história social, que são as etapas das ações que podem acontecer para solucionar um determinado problema. Então, um exemplo que eu tenho aqui, que eu também passo muito isso em casa, é a questão de se jogar no chão. Se jogou no chão, vamos tentar descobrir qual é a função do comportamento. A função do comportamento pode ser porque quer atenção, então eu vou dar atenção antes mesmo dele se jogar no chão. Porque eu sei que quando ele exige atenção, ele precisa aprender a esperar, mas também ele quer receber aquela atenção. Se eu não dou atenção, ele se joga no chão, ele bate com a mão na parede, ele bate a cabeça na parede. E aí, se eu ensino ele a pedir, e quando a pessoa pede, eu não dou, ele vai apresentar um comportamento inadequado. Então, eu preciso também cumprir aquilo que eu estou ensinando, né? E aí, o primeiro momento é a gente acalmar, dizer que está tudo bem, acolher, com poucas palavras. Às vezes, nenhuma palavra pode ser utilizada, apenas abraçar, olhar nos olhos e dizer, muito bem, tipo que ele levantou, agora você está recebendo atenção. Esse muito bem é essa atenção que ele está recebendo. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre as estratégias para poder utilizar numa aprendizagem sem erro.